Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, quinta-feira, 11 de maio, dia de Botafogo no Campeonato Brasileiro, que às 19h30 no estádio Newton Santos recebe a equipe do Corinthians em busca de retomar a ponta da tabela. Isso porque na noite dessa quarta-feira, o Palmeiras jogando no Allianz Parque não tomou conhecimento da equipe do Grêmio, goleada em positiva por 4-1 e sinceramente poderia ter sido até mais. Já o Cruzeiro, que era outra equipe que poderia ultrapassar o Glorioso, foi derrotado no Mineirão para a equipe do Fluminense. Dessa maneira, caso o Botafogo conquiste os 3 pontos para cima do Corinthians, passa a equipe do Palmeiras e retoma a ponta da tabela, puxando a fila na liderança do Campeonato Brasileiro. Para vencer o Corinthians, que não atravessa o melhor dos seus momentos, pelo contrário, vive um período de grande instabilidade com troca de treinadores, né? Porque vale lembrar, era o Fernando Lázaro, depois rapidamente foi o Cuca e agora é o Luxemburgo. Precisamos neutralizar os pontos fortes do adversário e explorar seus pontos fracos. E esse é meu objetivo aqui nesse vídeo, mostrar para você como joga o Corinthians do Vanderlei Luxemburgo. É claro que a gente ainda não tem muitos subsídios para poder traçar um perfil amplo e profundo do Corinthians do Luxemburgo, mas já existem pontos a serem observados e destacados. Só que antes de mais nada, Fogão, fica aquele pedido especial para você deixar o seu like. Isso é muito importante na distribuição do conteúdo. Mais torcedores passam a conhecer o Fala Fogão justamente por conta disso. Além disso, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva por gentileza. O botão está aqui abaixo do vídeo. A gente está buscando os 31 mil inscritos para depois poder chegar aos 40 mil. E com a ajuda de vocês, chegaremos lá. Um outro recado especial que eu quero deixar nesse início de vídeo é que a VIP Odontomed é parceira aqui do canal. Sou cliente, fiz o tratamento dos meus dentes, a limpeza com a doutora Fernanda Mohamed e recomendo. Você tá vendo aí o dia que eu fui lá fazer meu tratamento, você consegue fazer limpeza, implante, prótese, entre outros serviços. Aqui na descrição do vídeo você vai ter o link do WhatsApp para poder agendar sua avaliação e depois marcar a sua consulta. Recomendo, trata desse sorrisão, porque o Glorioso cada vez mais vai nos dar muitos motivos para sorrir. Dito isso, Fogão, vamos em frente. E o primeiro ponto que eu quero destacar é justamente essa observação inicial que eu fiz. São apenas 2 jogos com o Luxemburgo à frente da equipe do Corinthians. Então não dá efetivamente para você traçar um perfil muito amplo, muito profundo. Não dá para você sacramentar. Assim vai jogar o Corinthians do Vanderlei Luxemburgo ao longo do Brasileiro. Não dá para fazer isso. Mas dá para a gente pegar alguns pontos que são importantes dentro da equipe adversária. Por exemplo, lá na fase ofensiva, o Roger Guedes contra o Fortaleza jogou como homem de referência, mas com liberdade para se movimentar. Depois, no decorrer do confronto contra a equipe cearense, o Yuri Alberto entrou e o Roger Guedes caiu para a esquerda. Isso já tinha acontecido contra o Del Valle. O Roger Guedes jogando aberto aqui pelo lado esquerdo, onde joga o Di Plácido e o Yuri Alberto ficando ali entre os zagueiros. Quando o Roger Guedes joga aberto pela esquerda, ele tem muita liberdade de movimentação e é um jogador muito perigoso. Na minha opinião, hoje, o jogador mais perigoso da equipe adversária. Isso porque o Roger Guedes tem habilidade no 1 contra 1, é um cara que consegue fazer infiltrações na grande área adversária e por diversas vezes ele sai da ponta esquerda, fecha aqui e faz a infiltração, fazendo o facão dentro da grande área. Diante do Independente Del Valle, quase marcou um golaço de letra justamente assim. A bola estava com ele na esquerda, ele passa para o lateral, vai fazendo a movimentação, daqui a pouco entra na grande área e recebe o cruzamento. Então o nosso sistema defensivo tem que estar muito atento à movimentação do Roger Guedes. Agora, da mesma maneira que eu tenho que destacar aqui esse ponto forte, existe um ponto fraco associado ao Roger Guedes. A recomposição do Roger Guedes não é tão forte assim. E na lateral esquerda do Corinthians, se for o Fábio Santos, ali você tem uma porta de entrada muito importante a ser explorada pelo Júnior Santos. Mesmo que jogue o Matheus Bidu, também vai ter dificuldade, porque o Júnior Santos é um cara de velocidade em posição física. A gente sabe que o Júnior Santos vai dar trabalho para o lateral adversário. O Luxemburgo que relacionou 2 laterais esquerdos e apenas um lateral direito, ou seja, lá na direita vai ser o Fagner. E vai ter o embate com o Vitor Sá. O Fagner, quando sobe ao ataque, também já não tem mais aquele vigor de outrora. A recomposição demora um pouco mais. E às vezes esse segundinho a mais, esses 2 segundos a mais, pode ser o suficiente para a gente conseguir explorar as costas também do lateral direito. O Del Valle, por exemplo, conseguiu explorar as costas do lado esquerdo e as costas do lado direito. Então a gente precisa buscar explorar bastante o Júnior Santos e o Vitor Sá. É claro que a gente não precisa jogar apenas pelos corredores laterais. Tem que variar a jogada, natural.
lateral, até porque pelo centro a gente tem Tiquinho Soares. E um zagueiro que pode marcar o Tiquinho Soares é justamente o Gil, deixando o Murilo, que é mais veloz, fazendo a sobra, digamos assim. Só que o Gil não vive o melhor dos seus momentos. O Gil realmente está atravessando um período mais complicado, a torcida do Corinthians está meio reticente em relação a ele. O Tiquinho Soares está vivendo uma fase maravilhosa, então ali a gente pode ter uma porta de entrada também muito interessante. Vai ser um confronto físico interessante, porque Tiquinho Soares e Gil são muito fortes, ambos são altos, mas ainda assim, o pivô do Tiquinho tá funcionando bem pra caramba e a gente pode buscar explorar a ultrapassagem, seja do Eduardo, seja, por exemplo, também do Tietê. Imagino que o meio de campo nessa partida vai ser Marlon Freitas, já que o Danilo tá lesionado, Tietê e Eduardo, né? Imagino que seja esse trio de meio de campo. Embora o trio da última partida, Marlon, o Lucas e o Gabriel foram muito bem, né? Todos foram muito bem. Mas imagino que o Castro vá voltar com Marlon, Tietê e Eduardo. Agora, se a gente souber explorar esse corredor central e o corredor interno, podemos ter ali uma chance muito interessante de agredir o gol do Cássio, que é um grande goleiro, indiscutivelmente, mas pode ter muito trabalho na partida de hoje. Até porque a dupla de volantes do Corinthians não é uma dupla de intensa marcação. Deve ser o Rony e o Maicon. E o Maicon, inclusive, deve jogar pela esquerda. Ou seja, ali pelo lado esquerdo você pode ter Fábio Santos, Maicon dando essa cobertura e o Roger Guedes, que não volta tanto assim. O Murilo pode ser sobrecarregado. Esse zagueiro mais jovem, né, mais veloz, ele pode ter que se desdobrar, tendo que ajudar o Gil de um lado e também cobrindo o Fábio Santos ou o Matheus Bidu do outro. Então a gente tem uma possibilidade muito interessante de encontrar espaços na defesa do Corinthians. A grande incógnita é saber, o Luxemburgo vai colocar o Corinthians para jogar num bloco baixo, tentando sair no contra-ataque, de repente explorando a velocidade do Adson, que deve jogar pela ponta direita, ou ele vai botar o Corinthians jogando num bloco médio, conforme joga inclusive o próprio Botafogo. O Botafogo não afunda na sua própria grande área. A gente marca de intermediária a intermediária, fazendo pressão no portador da bola quando esse cara entra no nosso campo de defesa. Vamos ver como vai ser. Não dá para cravar nada aqui em relação a isso. É claro que o Corinthians tá precisando do resultado. A gente pode, de repente, ver o Corinthians fazer um bloco médio justamente porque também precisa atacar. Não dá para ficar só lá atrás, mas a gente vai ter que ter cuidado na tentativa de contra-ataque da equipe adversária. Isso porque o Adson tem muita velocidade. Tudo bem que o Adson, ele basicamente falando, joga sempre do mesmo jeito. O Adson é canhoto, joga pela direita. E ele fecha o tempo inteiro. Raramente o Adson leva para a linha de fundo, porque ele não tem a perna direita. Então, quando ele traz aqui para dentro, quando ele fecha com a posse da bola, ou ele tenta um passe rasgando a defesa, quando tem a movimentação de alguém fazendo facão. Por exemplo, aí entra o cuidado com o Roger Guedes, que eu falei, que fecha e entra fazendo facão na defesa adversária. O Adson pode tentar encontrar esse passe. Ou então ele vai tentar o cruzamento nas costas do Di Plácido. Vale lembrar que a gente sofreu um gol pro Flamengo com o Léo Pereira justamente dessa forma, nas costas do lateral oposto. Ou então ele vai tentar o chute. Não que o Adson seja um grande finalizador, não é o caso. Vira e mexe ele arrisca esse chute e manda por cima do gol. Mas ainda assim não podemos deixar que o ponta direita da equipe adversária consiga toda hora trazer e tentar essa finalização. Porque uma hora ele pode acertar e pode gerar dor de cabeça. Em relação ao Yuri Alberto, a gente tem que ter cuidado. É um cara que não atravessa uma boa fase, ficou 9 jogos sem marcar, conseguiu fazer o gol diante da equipe do Fortaleza, muito mais por conta de uma lambança da zaga do Fortaleza. O goleiro e o zagueiro, ou o goleiro e o lateral se enrolaram, se enroscaram, sobrou pro Yuri Alberto, foi lá e guardou. Ele é um cara que tem essa capacidade, tem que ser vigiado pelo Cuesta e pelo Adrielson, tá? Não pode deixar o Yuri Alberto sozinho dentro da grande área, porque é um bom finalizador, mesmo que não viva um ótimo momento, tá? Então esse é um ponto aqui extremamente relevante de ser destacado. Um outro ponto que vale destacar é a bola parada, o escanteio do Corinthians. Quando tem escanteio, diferente do que acontece com o Atlético Mineiro, conforme eu destaquei no vídeo aqui, dizendo que o Atlético explorava toda hora o escanteio cobrado no primeiro pau para um sutil desvio, o Corinthians busca jogar essa bola na região do pênalti. Tá? Não necessariamente na marca do pênalti, mas na região do pênalti. Por quê? Porque o posicionamento dos seus jogadores, dos seus melhores cabeceadores, especialmente destacando aqui o Murilo e também o Gil, né, os zagueiros que são mais altos e tal,
esses caras ficam um pouquinho atrás para poder atacar a bola. Então, quando eles fazem esse movimento, é muito perigoso. Por exemplo, diante da equipe do Del Valle, se não me falha a memória, o Murilo e o Gil, cada um colocou uma bola no travessão, justamente numa jogada de escanteio, e justamente um escanteio cobrado dessa maneira, ali na região da marca do pênalti. Então a gente tem que ter uma atenção na marcação muito especial nesse tipo de cobrança, tá? Muito especial mesmo. Marcar os dois zagueiros, claro, não desconsiderando os outros atletas. A equipe do Botafogo, de modo geral, tem uma estatura melhor do que a equipe do Corinthians, maior do que a equipe do Corinthians. A gente tem o Júnior Santos, que é bastante alto, o Tiquinho Soares, o Marlon Freitas, o Cuesta. Temos jogadores ali com uma estatura bem interessante. Então a gente tem capacidade, claro, de bloquear as ações ofensivas do Corinthians nesse sentido, né, na bola parada, e tem a possibilidade, claro, sempre de explorar a bola parada ofensiva. Né? A gente sabe que a bola parada do Botafogo é muito forte e também pode ser um caminho para chegar à vitória. Enfim, Fogão, esses são os principais aspectos que dá para destacar nesse momento em relação ao Corinthians do Vanderlei Luxemburgo. Ele vai tentando colocar uma equipe mais jovem, mais leve, para poder ser mais veloz no ataque e também capaz de recompor com mais intensidade, porque essa é uma questão que chama a atenção no Corinthians há bastante tempo. Como já é uma equipe que tem vários jogadores mais experimentados, mais veteranos, você acaba tendo um prejuízo físico em termos de velocidade, de recomposição. E isso vinha sendo um grande problema no Corinthians. Contra o Fortaleza, o Luxemburgo, por exemplo, colocou Pedro, Matheus Araújo e Adson. 3 jogadores jovens, o Pedro tem 17 anos, o Adson 22 e o Matheus Araújo 20. Colocou esses atletas justamente para quê? Intensidade, é a juventude, o ímpeto da juventude. Vamos ver se ele vai continuar com essa ideia contra o Botafogo ou se de repente ele coloca o Paulinho de titular, será? Pode acontecer um time mais cascudo fora de casa. Existe essa incógnita, de fato existe essa incógnita, teremos que aguardar para ver na hora do confronto. Mas esses pontos que eu destaquei, tanto lá na frente quanto lá atrás, o Botafogo tem que ter muita atenção. Beleza? Na hora do almoço eu vou estar de volta trazendo aqui a nossa resenha tradicional já pra gente falar desse confronto, falar de tudo que envolve essa partida. Fica o convite para você poder participar, sempre lembrando que logo mais vai ter o pós-jogo aqui no canal e eu espero um pós-jogo de vitória. Uma vez mais, na verdade? Um grande abraço e até daqui a pouco.